Conexão Brasil. O programa Conexão vai conversar com Flávio Duncan. Ele é um jovem empreendedor social e há muitos anos ele tem se dedicado a uma atividade que é para lá de incomum. Ele passa noites, madrugadas nas ruas, fazendo contato, fazendo cadastramento de uma população de rua. Meninos de rua, população, adultos de rua, pessoas que têm problemas mentais, enfim, toda a gama de pessoas que vivem nas ruas, vivendo das ruas. E a gente trouxe o Flávio aqui para a gente conversar sobre um dado muito interessante, para não dizer muito preocupante, que talvez seja o termo correto, que foi o registro de morte de 167 pessoas que viviam nas ruas em todo o Brasil no período de 11 meses. E o que choca, na verdade, nesse número, mais do que o número frio, é que essas pessoas simplesmente não comovem a sociedade brasileira. A população brasileira não se dá conta disso. As pessoas que vivem nas ruas estão sendo queimadas, assassinadas, estão desaparecendo, estão tendo mortes cruéis, bárbaras, e isso parece não comover. E Flávio, com certeza, é a pessoa para poder falar muito sobre isso com a gente. Flávio, o que está acontecendo nas ruas? Boa tarde. Boa tarde. Fábio, na verdade, eu até falei isso outro dia numa entrevista que eu dei, que antigamente a gente pensava que o ser humano tinha a dádiva de poder se adaptar, né? A gente se adapta à condição natural, a gente se adapta à vida que a gente vem, que a gente vive, e a gente acabou utilizando essa capacidade de adaptação para achar que era normal a gente ver uma criança na rua usando crack, uma criança se prostituindo, pessoas colocando fogo nos mendigos, nas pessoas que estão em situação de rua, ou seja, a pessoa que está em extrema vulnerabilidade social, né? Sem perspectiva de sair dessa situação, ainda ficar à mercê, né, de ser agredida fisicamente, de sabe-se lá, enfim, o que vai acontecer com ela no próximo dia, né? Se vão colocar fogo, se vão jogar, porque fogo e agressão é o que a gente acaba ouvindo e vendo nos jornais, que na verdade é o ápice da história. Mas tem assim dezenas de outras situações complicadas que acabam acontecendo. Eu vivi situações em que eu vi pessoas nas ruas, os mendigos acabam não se expondo, sei lá, em quintas, sextas, sábados, porque são, enfim, os dias em que a gente tem um fluxo maior de pessoas andando na noite, né? E gente que joga caco de vidro, gente que bate, gente que bota fogo, gente que joga xixi, joga bebida, enfim. Tem uma infinidade de atrocidades aí que as pessoas acabam fazendo, esquecendo que essas pessoas são inclusive seres humanos. Agora, Flávio, o que acontece, o porquê dessas pessoas estarem nas ruas? É uma opção, um problema que vem de problema de uma desestruturação mental, ou você acha que são problemas sociais que levam a isso? O que está acontecendo, ou é tudo isso junto? Acho que é um pouco de cada coisa, né? A gente, no trabalho que eu fiz, eu entrevistei quase 500 pessoas que moravam aqui nas ruas, enfim. A gente tem desde a situação da pessoa que tem dificuldade de se ressocializar, porque ela vai ter que ter um itinerário, ela vai ter que acordar cedo, ela vai ter que fazer a cama dela, ela vai ter que estar ali reinserida numa rotina que ela não está mais acostumada. Então, assim, isso também tem a ver com a questão da dificuldade da ressocialização. Fora isso, a gente descobriu aí nessa pesquisa que 80%, 90% dessas pessoas são pessoas que têm aí o problema do vício narcótico e vício alcoólico, né? Infelizmente, hoje nos abrigos a gente não tem estrutura, eu vivo dizendo isso para as pessoas, para poder tratar essa desintoxicação das pessoas. Não adianta pegar uma pessoa, dezenas de pessoas, e colocar essas pessoas num abrigo, né, sem possibilidade de tratamento, porque é um umbral. Você vai juntar todo mundo, vai tirar eles ali da mídia, do itinerário da classe média, né, da imprensa, né, vou levar eles para esses abrigos distantes aí do itinerário da Zona Sul, que é impaciência, enfim. E as pessoas vão achar que o problema está resolvido porque com os olhos não veem e o coração não sente, né? Aquela velha história. Agora, o Flávio, interessante também, porque o Flávio é, na verdade, um candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. Pois é. E é muito interessante isso, porque, na verdade, essa disputa dele pelo prêmio, independentemente dele vir a conquistar, e a gente espera muito que ele conquiste, vai servir com certeza para chamar a atenção do mundo para esse problema do Brasil. Logicamente que pessoas na rua, quer dizer, os chamados homeless, toda essa turma, no Brasil, no mundo inteiro existem pessoas na rua, principalmente na Europa hoje, vivendo uma grande crise. Mas talvez a indiferença com que se trate no momento da perda, no momento do assassinato, do crime, talvez seja uma propriedade ruim, cruel do Brasil. E a gente não gostaria que isso acontecesse. E qual a tua expectativa, Flávio, com relação ao Prêmio Nobel?
Na verdade, assim, os prêmios acabam acontecendo, né, mas isso não é meu foco, nunca foi, né? A gente acaba utilizando essas coisas, todo esse reconhecimento para fazer com que isso dê mais corpo aos projetos, mais voz. Eu acabo desempenhando essas ações desde os 18 anos de idade, né? Eu vou tentando fazer com que as pessoas acabem trazendo esses temas para serem discutidos, para que as pessoas se sintam capacitadas para poder apresentar essas soluções para os problemas que a gente vê no cotidiano. E a gente vai trabalhando em militância, fazendo com que a gente consiga chegar lá. Alguma hora a gente vai conseguir uma vitória que consiga pelo menos mudar. Algumas pessoas acham que é até um pouco utópico, mas eu acho que não é não. Agora, Flávio, qual seria a razão para uma pessoa de classe média como você, um rapaz bem apessoado, um cara bacana, se envolver com esse tema? É um tema árido, é um tema difícil. Por que você decidiu abraçar essa causa? As pessoas, às vezes, muita gente me pergunta isso, assim, além de ser uma questão de afinidade, de ideologia, de achar que eu preciso, de alguma forma, retribuir a cidade do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu amo, o Brasil, as pessoas que convivem comigo, e tentar mudar a perspectiva de algumas coisas que eu acho que não valem a pena, assim, eu tentei, na verdade acabou acontecendo de uma maneira bem despretensiosa. Eu achei que eu tinha que descruzar os braços e deixar de depositar a expectativa da resolução dos problemas que eu via no poder governamental. E eu queria que outros Flávios Duncan fossem surgindo no meio do caminho. E alguns surgiram, né? Muitos. Bacana. Isso a gente tem 220 mil pessoas cadastradas só aqui no Rio de Janeiro. É uma corrente do bem mesmo. É um exército. É um exército. E a gente está crescendo. Vamos embora. Maravilha. Então a gente acabou de falar com o Flávio Duncan, um empreendedor social, uma pessoa que usa a sua vida em prol da vida daquele que está na rua, daquele que está sofrendo na rua e que muitas vezes a gente passa ao lado e não vê. A gente segue então com conexão.